Olá, olá! Hoje a gente vai falar de produtos industrializados. Sim, como olhar rótulos. Eu sei que dentro das nossas sugestões de cardápio, nosso guia, eu sempre priorizei uma alimentação mais natural possível, rica em frutas e verduras, aquela alimentação brasileira mesmo. Além de ser mais barato, promove muito mais saúde. Mas se por uma exceção você quiser os alimentos industrializados, então vem comigo, que eu vou compartilhar com você aqui o rótulo para que você possa entender e desmistificar esses rótulos alimentares, tá certo? Então, aqui eu te trago o exemplo de um rótulo de um alimento. Ó, a primeira, a primeira coisa que você vai verificar é aqui os ingredientes. Então, os ingredientes, eles se encontram em uma ordem decrescente. Ou seja, nesse alimento aqui, o flocos de aveia tem maior quantidade do que o centeio integral, maior quantidade do que o trigo integral. Por último, eu tenho sementes, tá certo? Então, é interessante que você olhe essa ordem. Então, por exemplo, um chocolate, que ele começa com manteiga de cacau, chocolate branco, ele começa com gordura, então é o maior ingrediente. Não é bacana. Se o segundo ingrediente já é açúcar, o primeiro já é gordura, então você deve fugir desse tipo de alimento. Outra coisa que deve ser chamada a atenção é que na maioria dos ingredientes você já começa assim, ó, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Ser enriquecida por ferro e ácido fólico é uma legislação, é norma, todas são. Então, farinha é farinha, farinha branca, não é a integral. E lá pelas tantas aparece uma aveia, aparece uma farinha integral e no rótulo já tem alimento integral. E aí você acredita que ele é integral. Então não caia mais nessa. Você olha se o primeiro alimento é integral e se não contém nenhum outro tipo de farinha, porque ela deve ser integral 100%. Muitos dos alimentos têm aquele selo 100% integral, então vale a pena olhar e analisar sim os rótulos. No primeiro momento fica um pouco mais complicado, mas depois você pega a prática e além de que, quando você olha uma vez, você já sabe o alimento que é interessante para você, tá? E aí a gente vai seguindo para a informação nutricional. Quando a gente olha já esses ingredientes, por terra já cai vários alimentos aí que se dizem saudáveis sem ser saudáveis. Fica ligado. E aí você segue para a informação nutricional. Aqui a gente tem o valor energético, que é a quantidade de caloria pela porção, pelo tamanho do pacote, ou por 100 gramas. Então ele te dá lá esse nível de calorias. Como saber se esse nível de caloria está adequado e ideal para os outros nutrientes? Aí você tem que avaliar a quantidade de proteína, carboidrato e lipídio, porque são esses três grandes nutrientes que te fornecem energia, que te fornecem calorias. As fibras, sódio, vitaminas não fornecem caloria nenhuma. Então, a gente não se preocupa nesse momento com eles. Então, a gente vai focar na relação entre carboidrato, proteína e lipídio. Um bom alimento para o emagrecimento é aquele que tem um maior nível de proteína, regular de carboidrato e baixo nível de gordura, né? Principalmente gorduras ruins, as saturadas. Então, você deve avaliar se os hidratos de carbono, que são os carboidratos, eles estão pelo menos igual às proteínas ou mais baixo, que são alimentos proteicos, ou se você for procurar arroz, macarrão, é inevitável que seja, mas você pode comparar, por exemplo, um macarrão normal com um macarrão de feijão. Se você comparar o rótulo, você vai observar que o de feijão ele tem um nível de proteína maior. Então, por isso, ele é mais recomendado, tá certo? Então, é óbvio que tem alguns alimentos que são ricos em carboidratos, como pão, macarrão, arroz, e você deve avaliar, assim, qual é o que tem menor proteína. Desculpa, o que tem maior proteína, o que tem menor nível de carboidratos, tá certo? Então, aqui eu trago outro rótulo para você poder entender também o que eu estou colocando. Mas antes de eu te mostrar esses outros rótulos, eu trago aqui as fibras. Por exemplo, quanto maior o nível de fibra, melhor. Então, você pode comparar quem tem mais fibra. Sódio, você pode comparar também o nível de sódio. É recomendado 2 gramas de sódio por dia. Então, você tem que avaliar isso. E a quantidade de vitaminas e minerais. Você deve optar pelo que tem maior nível de vitaminas e minerais e quando tem menor nível de ingredientes. Quando os ingredientes lá em cima são o mais natural possível, melhor. Quando é aqueles ingredientes cheios de conservantes, corantes, fuja. Glutamato monossódico, por exemplo, você deve fugir desse tipo de alimento, tá? Então eu trago aqui, ó, por exemplo, esse rótulo para você entender.
É uma bolacha de cacau com recheio de creme e cobertura. Olha o primeiro ingrediente, chocolate de leite, 47%. Aí você fala, ah, é chocolate. Não, peraí, mas o que que tem nesse chocolate? Açúcar. Então, o primeiro ingrediente é açúcar. O segundo, manteiga de cacau. O terceiro, pasta de cacau. Depois eu venho leite. Nossa, aí eu venho farinha de trigo, não é integral. O recheio, açúcar de novo. A primeira coisa que tem no recheio é açúcar. Gordura vegetal de palma, tem que fugir também, ó. Amido, derivados lácteos. Então, emulsificantes, açúcares, levedantes, e aí tem vários aromas, várias coisas de realçador de sabor que a gente deve fugir também dentro de um alimento. Então, esse alimento aqui, se a gente fosse olhar para ele, ele já não era saudável, independente de eu olhar o valor nutricional dele. Mas indo para o valor nutricional dele, 100 gramas do produto, eu tenho, olha só, 527 calorias. Por porção, eu tenho 221 calorias. Então, ele é um nível alto de caloria. E eu tenho 12 gramas de gordura, 26 gramas de carboidrato, olha só, e 2 de proteína. Olha o nível de fibra como é baixo, 1 grama de fibra. Então, é realmente, esse alimento não é indicado e não é saudável. Tá certo? Vamos para outro para vocês entenderem. Aqui eu peguei 2 tipos de alimento. Um biscoito, que se diz normal, e o outro que se diz integral, tá certo? Para você poder comparar. Esse segundo aqui, ele é o integral. Então, vamos lá. Aqui eu tenho ingredientes. Farinha de trigo ó, enriquecida de ferro e ácido fólico. Lembra que eu já coloquei para você. O outro também começa assim. Mas o outro, no segundo, eu tenho farinha de trigo integral. Ou seja, ele é dito já lá no rótulo como sendo integral, mas não é tão interessante, porque ele já começa com a farinha de trigo normal, ok? Opa! Nossa, então vamos lá. E aí já não é tão interessante. Aqui eu tenho açúcar, gordura vegetal. Olha, aqui eu também tenho açúcar, gordura, óleo vegetal, açúcar investido. Não é interessante. Olha lá no final, aromatizantes, corantes. Aqui eu tenho antioxidantes, aromatizantes, emulsificantes. Ou seja, não é saudável, não é interessante. Então, por mais que esse alimento ele diga que ele é integral, que é um biscoito famoso, integral, ele não é tão interessante para a nossa saúde, tá bom? E aí, quando a gente vai olhar o valor nutricional, ó, em 3 biscoitos eu tenho 141 calorias, em 5 biscoitos eu tenho 130, e por isso ele é considerado fit, tá? Né? Porque aí ele tem um nível de energia bem menor. 21 gramas de carboidrato, aqui eu tenho 19, só que aqui são 5 biscoitos, aqui só são 3, e eu ainda tenho um menor nível, então por isso esse biscoito ainda é melhor. Proteínas, eu tenho 2 gramas de proteína, aqui eu tenho 3. Gorduras totais, eu tenho 5, e esse eu tenho 4. Então, assim, quando comparado, sim, esse segundo é bem melhor. Sódio 88, esse 77, ele é bem melhor. Mas mesmo assim, ele não é indicado, não deve ser colocado como rotina da nossa alimentação. Então, eu espero que eu tenha desmistificado esse rótulo para você. Agora você tem condição, sim, de entender os rótulos alimentares e de avaliar qualquer tipo de rótulo, porque você vai começar primeiro com os ingredientes, olhar o mais natural possível. Por exemplo, a gente tem iogurtes, que ele só tem 2 ingredientes, 3 ingredientes. Você vai olhar agora molho de tomate, aqueles que só tem o tomate, que não tem aqueles recheados de ingredientes. E aí depois, com isso, você já tira vários alimentos. E depois você vai, para valor nutricional e você consegue comparar. Então, olhe biscoitos que têm um maior nível de proteína, se você quiser comprar biscoitos, porque o biscoito normalmente tem mais carboidratos, porque ele é um alimento altamente energético, como o pão, o arroz e o macarrão. Ok? Então, espero que você tenha gostado dessa super dica e vai lá, mas prioriza uma alimentação mais natural possível.